Oi, amados, a paz do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Amém, amados. Estamos começando mais um dia da nossa campanha. Hoje estamos no 18º dia. Amém? 18º dia, aonde o Senhor, pela graça, poder, unção, tem nos permitido chegarmos até aqui. Amém? Sabemos que o Senhor, Ele é fiel e a fidelidade de Deus é grande. E eu tenho certeza que nessa campanha você vai vencer, você vai viver grandes promessas da parte do Senhor. Amém? Eu tenho certeza que coisas grandes, tremendas e sobrenaturais Deus vai fazer na sua vida. E hoje nós estaremos falando sobre a importância de crermos na oração. Muitas vezes nós oramos simplesmente como um ritual, mas não cremos que a oração, ela tem um poder sobrenatural de mudança. E nessa noite nós vamos falar de um homem onde havia constante oração, e essa oração gerou mudança na vida dele. Essa oração quebrou os grilhões, abriu as comportas do céu e derramou bênçãos. Essa oração que fez com que ele fosse liberto da morte. Nós estaremos falando sobre essa oração hoje, amém? E eu tenho certeza que coisas grandes, tremendas e sobrenaturais vão acontecer na sua vida a partir do momento que você ora. A partir do momento que você se propõe a buscar o Senhor, a oração chega no céu e traz à existência um milagre na sua vida. Amém? Então nós estaremos daqui a pouquinho, meia-noite, orando, e eu tenho certeza que coisas grandes, tremendas e sobrenaturais vai acontecer. Tá baixo o som? Amém? Deixa eu ver aqui. Deixa eu mudar o espaço. Ingrid, a paz do Senhor. Marli, a paz do Senhor. Celinha, a paz do Senhor, minha querida. Amém. Tati, a paz, minha lindona. O som tá baixo? Me sinaliza, por favor. Tá bom? Tá bom o som, Tati? Melhorou? Ok, deixa eu aumentar aqui. Melhorou? Amém. A paz do Senhor. Hoje quem tá aqui é minha cunhada Vilma. Ela tá aqui, sentada do meu lado, mas não quer participar? Né? Tá com vergonha. Pra ela falar, o pessoal tá falando pra você participar, Vilma. Amém, ela tá com vergonha. Mas amém. Melhorou, Marli? Glória a Deus. Beijo aí pra pastora, amém. Um abraço para ela aí, pessoal aí de Sepitiba. Amém. Deus abençoe. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 12. Livro de Atos, capítulo 12. Que nos fala de Pedro. Pedro, ele estava na prisão, encarcerado, e Herodes pretendia matá-lo. Herodes pretendia acabar com a vida dele. Mas a palavra do Senhor nos diz que havia constante oração. E quando tem oração, o milagre acontece. Quando tem oração, o milagre acontece. Vilma, a Vanessa está mandando a paz para você. A Vanessa da Flavinha. Ela mandou um beijão para você. Tá, Vanessinha? Amém? Aleluia. Tá mandando beijo para você também. Obrigada. Amém? Aleluia. A paz, queridos. Então, a Bíblia nos fala no livro de Atos, capítulo 12. Marcela tá mandando a paz para você, viu, minha? Marcileia também. Beijo para ela. A Paulinha também tá mandando a paz. Todo mundo mandando a paz ali. Amém? Amados, então a palavra do Senhor nos fala em Atos, capítulo 12, que nos diz assim, a partir do versículo 4. Amém? A partir do versículo 4. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa.
Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Vamos decorar esse versículo? Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor de Pedro. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando do lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhes das mãos. E disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E assim o fez, e disse mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, seguia, não sabendo se era uma visão, não sabendo real o que fazer por meio do anjo, parecia-lhes diante uma visão. Depois de terem passado a primeira, a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, a qual se lhe abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Amados, a palavra do Senhor nos fala nessa noite sobre oração. E nós estamos nesse clamor da meia-noite, o clamor da oração, o clamor da resposta, o clamor do milagre, o clamor do agir, o clamor da intervenção de Deus. A Bíblia nos diz que ele estava preso. A probabilidade dele sair daquela prisão era praticamente nula, porque Herodes pretendia apresentá-lo no dia seguinte. Mas, amados, o que o Senhor remete nessa noite é que não importa o que estejam arquitetando, planejando sobre a sua vida, a última palavra vem de Deus. Quando nós nos dispomos e nos propomos a buscar o Senhor, quando nós nos colocamos no altar de Deus e falamos: nós vamos orar, um milagre vai acontecer. Quando nós nos propomos a buscar no altar do Senhor, a resposta vem. E a Bíblia nos fala que a igreja estava em constante oração. E quando você está em constante oração, quando você está em constante oração, o adversário ele pode até planejar. O adversário pode até projetar. Ele pode fazer planos para tentar te destruir e acabar com a sua vida. Mas a última palavra não é do homem, a última palavra é de Deus. A oração, ela tem o poder sobrenatural de abrir aquilo que está trancado. Através da oração, a Bíblia nos fala que ele estava, no versículo 6, acorrentado entre 2 soldados. Um soldado do lado esquerdo e um soldado do lado direito. Entretanto, todavia, ele dormia. Amado, a confiança de Pedro era tão grande que ele não estava desesperado, mas ele estava dormindo. E nessa noite, eu quero te perguntar: por que você está desesperado? Por que você está desesperado? Você tem que crer na promessa do Senhor. Você tem que crer que a oração, ela faz aquilo que você não pode fazer. A oração, ela traz à existência um milagre. E nessa noite a Bíblia nos diz que Pedro dormia entre 2 soldados acorrentados por 2 cadeias. E sentinelas à porta guardavam o cárcere. Ele estava extremamente protegido, para que ninguém o roubasse, para que ninguém o arrancasse. Mas quem arrancou ele daquela prisão não foi a mão humana, foi a mão soberana, sobrenatural do Senhor.
E talvez você nessa madrugada, nesse dia, tenha passado por uma situação tão difícil, mas eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Quem vai te arrancar dessa situação não é a mão humana, é a mão de Deus. É ela que vai te arrancar. O Senhor vai enviar anjos para guerrear a favor da sua peleja. E vai trazer à existência o livramento. Nessa noite tem livramento de Deus para você. Nessa noite tem livramento do Senhor para você, porque você está sendo guardado até por sentinela humanas. Mas a maior sentinela é a sentinela de Deus. O maior, quando nós somos guardados, é pelo Senhor. E diz a palavra do Senhor: eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. A prisão podia estar até em trevas, mas quando Deus chega, a luz. Você pode estar até em trevas. Você pode estar passando uma situação terrível que você não vê nada. Sabe o que você não vê nada? É você estar na escuridão. Você até tenta ver a luz no fim do túnel. Mas você olha para a esquerda, você nada vê. Você olha para a direita, você nada vê. Você olha para frente, você nada vê. Mas quando o anjo do Senhor chega, por ordenança do Deus Todo-Poderoso, a luz brilha na escuridão. E diz a palavra do Senhor, no versículo 7, eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando-lhe ao lado, disse-lhe: levanta-te depressa. E nessa noite, o anjo do Senhor está tocando do teu lado. Ele não quer que você morra nessa situação. Ele não quer que essa situação seja uma situação de destruição para a sua vida. Ele está tocando no teu lado e está dizendo assim: levanta-te. Alabacomanassai. Levanta-te depressa. Talvez você está dizendo assim: Senhor, eu vou morrer nessa situação. Eu não estou vendo solução. Mas a palavra de Deus nessa madrugada diz: levanta-te disso que você está vivendo. Levanta-te. Talvez você recebeu um diagnóstico, como hoje. A pessoa mandou um zap falando que o médico disse que ela está com um nódulo no seio. Eu falei para ela: repita o exame. Deus vai mudar o quadro. Talvez você recebeu um diagnóstico e que te deixou desanimada, prostrada, caída. Mas a palavra de Deus nessa noite é: levanta-te. Quando o anjo do Senhor fala para Pedro se levantar, esse anjo, ele tem a preocupação de Pedro não sair de qualquer jeito. Mas esse anjo se preocupa com a vestimenta dele, com a proteção dele. Assim é o Senhor nessa noite, quando ele diz para você: levanta-te, mulher. Levanta-te dessa situação de tristeza, de angústia, de apatia, de desânimo. Ele tem a preocupação de dizer-te: cinge-te e calça as sandálias. Cinge-te. Coloca a armadura do Senhor. Proteja-se em nome de Jesus. Não se levante e sai desguarnecido. Sai com o coração aberto, com o peito aberto, não. Proteja-se. Ele diz: proteja o seu corpo e proteja os seus pés. Por que o corpo? Porque cinge-te, 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 né? Vestir a roupa, cinge-te, proteção. E ele fala também, no versículo, cinge-te e calça as sandálias. Por que ele se preocupa em dizer para Pedro calçar a sandália? Porque a caminhada dele era longa. E pé sem proteção está suscetível a feridas. E nessa noite a palavra de Deus é que você calce a sandália, porque longa é a tua caminhada. Você pensa que essa situação vai te matar, mas não vai te matar. Você pensa que essa situação vai te destruir,
mas não vai te destruir. Porque o anjo do Senhor hoje toca ali no lado e diz: cinge-te, calça a sandália, porque a sua caminhada é longa. Você não vai só. Aleluia. Você não vai só, mas o Senhor vai contigo. Aleluia. Às vezes você pensa que você está só, mas você não está só. O Senhor está com você. E ele diz assim, a palavra de Deus nos afirma que esse anjo disse para ele ainda mais: põe a capa e segue-me. E ele coloca a capa e segue aquele anjo. E nessa noite, o Senhor está dizendo para você: cinge-te, não fica nu espiritualmente. Estão tentando arrancar a sua roupa. Estão tentando arrancar labandocomanás, a sua roupa espiritual. Que é isso, pastora Paula? Sabe como que as roupas são arrancadas? Situações que se apresentam e vai te esmorecendo, que vai te desanimando. Mas o anjo do Senhor falou para ele: ei, Pedro, cinge-te, calça as sandálias e coloca a capa. Coloca a capa, a proteção do Senhor. Porque longa é a sua caminhada. E vai com ele, junto com ele. E assim também o Senhor está contigo nessa peleja. Você crê nisso? Que o Senhor está contigo? Que você não está só nessa guerra? E por mais que você pense que esteja só, o Senhor está contigo nessa guerra, pelejando, guerreando, entrando a teu favor. Aleluia. Você pensa que você está sozinha. Você pensa que você está desanimada. Você pensa que você não vai ficar nessa situação. Mas a palavra de Deus é nessa noite. É que o anjo do Senhor, ele está do teu lado. Sinta ele aí, mulher. Sinta ele aí do teu lado. Sinta ele segurando as tuas mãos. Você que está sentado nesse sofá que as lágrimas caem. Você que o seu marido foi embora. E que você fica nesse ciclo de rancor, de mágoa. Deus segura nas tuas mãos nessa noite. E ele diz: eu estou contigo. Eu estou com você, filha. Eu estou contigo nessa peleja. E ele diz assim: então saindo o seguia, não sabendo se era real ou não. Siga o Senhor nessa noite. Toma a decisão de servir ao Senhor. Siga o Senhor Jesus. Ele seguia, não sabendo que era real ou não. E diz no versículo 10, depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. Aquele anjo segurou na mão, foi junto com ele, e ele atravessou aquelas sentinelas. Aquilo que era para a proteção de Pedro, para destruir a Pedro, foram invisíveis. Deus manda te dizer nessa noite que os seus inimigos ficarão, você ficará invisível para os seus inimigos. Os seus inimigos que querem destruir você, acabar com a sua vida, não conseguirão, porque você vai ficar invisível. O anjo do Senhor passou pela primeira sentinelas, passou a primeira e a segunda sentinela, passaram pela primeira e pela segunda, mas não viram. Você vai ficar invisível para o teu adversário. Você vai ficar invisível para aqueles que querem te matar. Você ficará invisível para aqueles que querem te destruir. Porque o Senhor está na guerra. E quando Ele entra na guerra, quem pode impedir? Quem pode impedir? O Deus Todo-Poderoso. O grande El Shaddai. Aquele que tem toda a autoridade, como diz meu esposo, o Senhor dos exércitos. O Deus que nunca perdeu batalha e que nunca perderá.
Ele nunca perdeu. Não é agora que ele vai perder. Ele está na tua guerra. Você não está só. Você até pensa que você está só. E às vezes é difícil. Mas o Senhor está contigo. E diz a palavra do Senhor que quando chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, ele se abriu automaticamente. Meu Deus. Não tem portão de ferro que possa ficar trancado quando o Senhor chega. Não tem portão de ferro, não tem porta de ferrolho de bronze, não tem céu fechado que quando o Senhor entra não possa abrir. O portão de ferro, que era o portão da cidade, que era o portão que dava para a cidade, acesso à cidade. Deus está te dizendo nessa noite que os portões que estavam trancados, não importa quais eles sejam, o ferro é o mais forte de todo, é o inquebrável. Ninguém consegue quebrar ferro, mas o Senhor abre portão de ferro. E Ele vai colocar você na cidade, a cidade que quer te destruir, essa verá a glória de Deus na sua vida. Aleluia. A cidade muitas vezes que era o domínio de Herodes, que queria destruir Pedro, mas não conseguiu. Deus vai abrir um portão para você atravessar para o outro lado da cidade. Deus vai abrir. Você talvez está morando no bairro há anos. Deus vai te tirar de lá. Talvez você está vivendo uma situação que só o sangue de Jesus. E você pensou até mesmo vender sua casa, vender, ir embora. Deus manda, aguarde, espere. Ainda não dei ordem. Ainda não mandei você fazer isso. Aguarde a promessa do Senhor. Aguarde o tempo de Deus. E diz a palavra do Senhor que chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, a qual lhe abriu automaticamente. Não tem portas que possam estar fechadas que Deus não possa abrir. Vilminha, coloca aqui para mim aquele hino do Voz da Verdade, que fala da porta de ferro. É Voz da Verdade, né? Bota aí para mim rapidinho, por favor. Amado, é só botar aqui em cima. Pesquisar aqui. Não tem porta que Deus não possa abrir na sua vida. Não tem porta que Deus não possa intervir, agir, operar e trazer à existência o milagre. A palavra do Senhor nos afirma que chegaram à porta de ferro que dava para a cidade, a qual lhe abriu automaticamente. Sabe quando você chega no shopping? Consegue não? Quando você chega no shopping, o que acontece? O que acontece quando você chega no shopping? Escudo, qual é o nome? Escudo. O que acontece quando você chega no shopping? A porta se abre automaticamente, não é verdade? As portas se abrem automaticamente quando você chega no shopping, não é verdade? Aquela porta de vidro corre. Assim será na sua vida. As portas se abrirão automaticamente. Se tem portas fechadas, elas serão abertas nessa noite. Se tem portas trancadas, elas serão abertas nessa noite. Porque a palavra do Senhor diz isso. Que o anjo do Senhor vai abrir a porta que está trancada. O anjo do Senhor, por ordenança de Deus, vai abrir a porta que você precisa. A porta que você precisa de milagre. A porta que você precisa de um hospital para fazer essa cirurgia.
A porta que você precisa de um emprego. A porta que você precisa da causa da justiça. A porta que você precisa para o milagre financeiro. A porta que você precisa de cura. Deus vai intervir na sua causa. Deus vai intervir, amado. Porque quando o anjo do Senhor vem, quem pode impedir? Herodes pensou que todo o conhecimento dele, que toda a segurança, que todas as sentinelas poderiam deter um homem de Deus. Ninguém pode deter um homem de Deus. Ninguém pode deter uma mulher de Deus. Quando Deus se propõe a abençoar, a livrar, quem pode deter? Ninguém. Ninguém pode deter o ungido do Senhor. Até tenta, mas o Senhor está na sua guerra. Você não está só. Você não está só. O Senhor está na sua guerra. E Ele te chama para sair. Levanta-te. 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 Talvez você está muito tempo aí nessa situação. Mas a palavra de Deus nessa noite é: levanta-te. Levanta-te. Coloca a roupa. Coloca o sapato. Coloca a capa. E vai para a estrada fazer a obra de Deus. Ele te conta contigo. Nada vai deter aquele que o Senhor escolheu. Deus não perde batalha mesmo, Teresa. Deus não perde batalha. E Ele está na sua guerra. Ele está na sua guerra. Como estava na guerra de Pedro. Como estava na guerra de Pedro. Você pode levantar a mão e glorificar o Senhor, porque a tua vitória é grande. Eu quero encerrar essa palavra, nós vamos entrar em oração dentro de alguns minutos, à meia-noite em ponto. Mas eu quero encerrar essa palavra dizendo o seguinte: ninguém pode deter aquele que Deus chamou para vencer. Ninguém pode deter o ungido de Deus. Ninguém pode deter, como diz esse hino aqui. Esse hino que é escudo da voz da verdade. Eu quero que você preste atenção nessa letra. E nós vamos orar. Ele diz exatamente assim: por toda a sua vida, eu louvarei o Senhor, como Pedro. Aquele que negou, agora dorme na confiança que Deus o livraria. Confia no Senhor. Espera nele, porque o mais Ele vai fazer. Ouça a voz do Senhor. Ele te tira da cova. Oh Deus. Glória a Deus. Nós vamos orar agora. Adriano, Eduardo, Tereza, Aliança Festas também, Celinha, Carla Caroline, Rodrigo, Henrique, minha tia Tânia, Tati, Deus abençoe a tua vida poderosamente. Sim, quando nós estamos em oração, o milagre acontece. Adriana e Eduardo, Renatinha, Michele, Martinha, Paula, tudo bem, Paulinha? Leinha, Vanessa, Marli Amaral, Marcilé Araújo, Ingrid, Moisés, Celinha, amém? Mais alguém? Edna Maria. Nós estaremos orando agora. É noite de vitória do Senhor. É noite
de intervenção de Deus, porque não tem nada que possa impedir o agir de Deus. Aleluia. Vamos orar agora. Glória a Deus. Pastor Isael Rodrigues, né, Rodrigues. Aleluia. Vamos orar nesse momento, todos em concordância, para que o milagre chegue nessa madrugada. 18º dia da campanha. Tem milagres. Augusto também. Amém. Vamos estar orando nesse momento. Todos ligados agora. Em nome de Jesus, eu vou pedir para minha cunhada Vilma levantar a voz de oração. Ela não quer gravar, mas ela vai estar aqui pertinho de mim orando agora. Aleluia. Ora, Vilminha. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, nós rendemos graças ao Senhor. Aleluia, Deus. Por essa tão linda oportunidade de nós estarmos Deus, na Tua presença, Senhor. Sim, Jesus. Juntamente com todo esse povo que está aí. Aleluia. Reunido, Senhor. Sim, Jesus. Para ouvir a Tua voz. Oh, Espírito Santo. Através dessa palavra, Senhor. Aleluia. Tão gloriosa, que trouxe refrigério aos nossos corações. Oh, Deus. E nos ensinando a cada dia a confiar no Senhor, apesar da adversidade, Senhor. Aleluia. Porque verdadeiramente Pedro estava vivendo aquela situação no qual, aos olhos humanos, não seria possível sair daquela cova, sair daquela prisão. Oh, Espírito Santo. Aqueles grilhões, aquelas correntes ser quebradas, Pai. Mas através da oração, ouve, Senhor. Ouve, Senhor, o milagre. Aleluia, Jesus. Na vida do Pedro, Senhor. Sim, Jesus. E nós estamos Deus. Aqui como servos, aleluia, do Deus. Senhor, que estamos também confiando no mesmo Deus de Pedro, Senhor. No mesmo Deus que aquele povo estava clamando por Pedro na prisão. Aleluia. E o Senhor ouviu o clamor, ouviu a oração daqueles que buscavam o Senhor pela vida de Pedro. E nós estamos aqui nesta noite clamando ao mesmo Deus de Pedro e apresentando ao Senhor a cada um que está participando, que está pedindo um milagre. E talvez, Senhor, a corrente que está vivendo com Pedro é uma enfermidade, Senhor. Às vezes, Senhor, é uma porta de emprego. Senhor, é um problema familiar, Senhor Jesus. É um filho, é uma mãe, é um esposo. Talvez até mesmo um vizinho, Senhor, que está precisando de um milagre, um parente, Senhor, alguém que esteja em outra cidade, até mesmo em outro país. Mas a oração do justo pode muito de seus efeitos, como diz a Tua palavra. E nesta hora, Deus, nós cremos que o Senhor está quebrando essas correntes. Eu creio, Jesus. E trazendo a existência como o Senhor fez com Pedro, Senhor. Aleluia. O Senhor trouxe a existência ao milagre. E Pedro, naquele momento, pensou até mesmo que ele está tendo uma visão, porque era tão forte a presença do Senhor e era tão difícil aquela situação ser resolvida, que ele pensou que era uma visão, ele não pensava que era algo real. Só depois que o anjo atravessou aquela rua e que ele não viu mais o anjo, que ele olhou e viu realmente que era real. E muitas das vezes, Senhor, nós estamos vivendo tanta situação, Espírito Santo. E nós não temos a percepção de ver que o Senhor é tão real, é invisível, mas real, como diz aquele louvor, Senhor. E o Senhor traz a resposta que nós precisamos, Pai. Então, meu Senhor, nessa oração de concordância, Senhor, a cada um que está falando contigo, clamando ao Senhor, pedindo o sobrenatural do Senhor. Eu creio, Jesus. Nós cremos que o Senhor já está enviando o teu anjo, como o Senhor enviou lá na cadeia quando Pedro estava. Meu Deus. Então eu creio, Senhor, que cada lá agora o Senhor está enviando um anjo, Senhor. E o Senhor está quebrando agora essas correntes,
essas cadeias, Senhor, e liberando a vitória, Senhor. Assim como o Senhor liberou Pedro daquelas correntes, Pai, nessa hora o Senhor também está liberando a vitória de cada um, Pai. E nós cremos na resposta pelo poder que há no Teu nome, porque nós Senhor Jesus, cremos no poder da oração, Senhor. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, vive e reina para todo sempre. Nós entregamos aos cuidados do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus, unindo a minha voz com a voz da tua filha, Senhor, Sim, Jesus. como a palavra que foi ministrada ontem nos fala que nós não precisamos de 30, nem de 20, nem de 40 pessoas. Nós precisamos de uma concordância, Senhor. Aleluia, Jesus. E aqui, ó Pai, estamos em concordância diante de Ti, Senhor, autor e consumador da nossa fé. E como bem a tua filha falou, Senhor, que a prisão que prendia Pedro, Senhor, que a corrente que prendia Pedro naquela noite, ali, Senhor, era para ele ser cativo, Senhor. E talvez, assim como a tua filha falou, o que está prendendo a tua filha, o teu filho não é uma prisão material, mas é uma prisão espiritual, Senhor. É uma prisão, Senhor, por obras de bruxaria, Senhor. É uma prisão, Senhor, talvez um problema no trabalho, Senhor. É uma prisão, Senhor, talvez, Senhor, um problema na área da saúde, Senhor. É uma prisão, Senhor, talvez um problema na área emocional, Senhor. Mas nessa noite nós clamamos a Ti, Senhor, por vidas nessa noite, pelos Teus filhos, pelas Tuas filhas que estão em concordância nesse momento, precisando, ó Pai, de uma intervenção imediata, Senhor. Uma intervenção, Senhor, sobrenatural, porque já tem tentado todas as coisas, mas não tem conseguido. Mas nessa noite o Teu filho, a Tua filha, elas precisam de uma intervenção como Pedro ali, Senhor, precisava. Senhor, e Tu enviou o anjo e tocou ao lado de Pedro. E nessa noite, Senhor, quando Tu, Senhor, envia o Teu anjo para tocar ao lado dos Teus filhos, da Tua filha nessa noite, nessa madrugada, Senhor. E o Teu filho e a Tua filha, Senhor, que tem vivido essa situação de cadeia, Senhor, quando recebeu o toque do anjo do Senhor, as cadeias que estão prendendo eles serão quebradas pela autoridade do Teu nome, serão abertas pela autoridade do Teu nome. E nessa noite nós clamamos a Ti, envia os Teus anjos dentro dos lares agora, Senhor, e começa a tocar, e começa a abrir, Senhor, os cárceres, abrir, Senhor, as prisões, abrir, Senhor, as algemas, Senhor, espirituais, materiais, Senhor. Começa a abrir nessa madrugada e começa a trazer à existência um milagre na vida do Teu filho, da Tua filha. Jesus, aleluia. Senhor, e caminha com Teu filho para fora dessa situação. Aleluia. Caminha com Teu filho, com a Tua filha para fora dessa situação. Senhor, Tu diz que Tu vai enviar o anjo para tirar dessa situação que o Teu filho está, que a Tua filha está. Senhor, caminha com eles e os leva para fora dessa situação que eles estão. Aleluia. Senhor, de prisão, Senhor. Senhor, às vezes, Senhor, ali são demônios, Senhor, são sentinelas de demônios que têm impedido do Teu filho e da Tua filha obter a vitória, obter a resposta, mas nessa noite Tu vai arrancá-los das prisões, prisões materiais, prisões espirituais, prisões emocionais, todas as cadeias, todas as prisões, Tu vai arrancá-los, Senhor. E vai caminhar com eles para fora da situação. Eu vejo pelos olhos da fé a caminhada de muitos pelos olhos da fé da situação que estão vivendo. E eu vejo o portão que estava impedindo deles obterem a vitória serem abertos. Amém, meu Deus. E agora, Senhor, eles estão livres. Livre, Senhor, de todas as amarras. Livre, Senhor, de todos os engodos. Livre, Senhor, de todos os demônios. Livre, Senhor, de todos os vícios, de toda a opressão, de toda a malignidade, de toda
tudo que estava aprendendo, mantendo eles cativos. Amém, Jesus. Nessa noite, Senhor, leva cativo todas as cadeias, pela autoridade do teu nome, Jesus. Leva cativo, Senhor, todas as cadeias, Senhor, pela autoridade do teu nome. E nós profetizamos vida de Deus. Amém, meu Deus. Libertação, milagre, restauração, pelo poder do teu nome santo. Aleluia. 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 Aleluias. Se veja fora da situação. Glória a Deus. Se veja nessa noite caminhando já fora do problema. Aleluia. Se veja nessa noite caminhando já fora da situação que você está vivendo, como Pedro. Ele se viu e ele constatou que era real. Aleluia, Jesus. E nessa noite, constate que é real o seu milagre. Constate que é real o teu livramento. Constate que é real aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Nós colocamos as famílias, Senhor, os filhos, minhas filhas, minha casa, minha família. Senhor, nós colocamos as famílias representadas, Senhor, diante de Ti. Salva, liberta, dá livramento, repreende as ações malignas, age, Senhor, de forma poderosa. Amém. Pelo poder do Teu nome santo. Abençoa, Senhor, essas vidas e nós cremos na vitória em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Que as promessas do Senhor cheguem até ti de forma tremenda, sobrenatural. E eu quero lhe fazer uma pergunta nessa noite. Se você já fez a sua aliança com Jesus, se você já fez o seu voto com o Senhor, se você já aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, se não, nessa noite eu quero te convidar a retornar aos passos de Jesus, a retornar ao caminho do Senhor, porque só existe um caminho, que é Jesus, a verdade e a vida. Eu quero te perguntar nessa noite, se você está afastado, retorne ao caminho, faça sua aliança com Jesus, amém? Deixa Deus entrar na sua vida, porque agindo Deus, não há quem possa impedir. Se você não tem um lar espiritual, procure uma igreja próxima da sua casa. Nós somos da Igreja Fonte de Água Viva, aqui no quilômetro 32, em Seropédica também. E os nossos cultos são de segunda, 8 horas da manhã aqui, e quarta, às 19 horas, e domingo, às 18 horas. E em Seropédica, às 19 horas. Busca a casa do Senhor. Busca o Senhor enquanto se pode achar, porque Ele é o único caminho, Ele é a única verdade e Ele é a vida. Amém? Deus abençoe a sua vida poderosamente e amanhã estaremos de volta, querendo Deus, 19º dia da campanha. Domingo terminamos, hein? 19º dia da campanha. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Um beijo a todo mundo que mandou ali beijo. Amém? Deus abençoe e orem por mim. Deus te abençoe. Fica na paz.